Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Happy Hour com o educador Wesley. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre tempo, ou gestão do tempo, como vocês acharem melhor. Uma coisa que eu acho interessante, que a gente vai conversando com as pessoas ao longo do dia, dos alunos, dos professores, as famílias, a equipe, é que sempre a pessoa fala assim: nossa, eu estou numa correria, você não tem tempo para nada, o tempo passa muito rápido. E são coisas que a gente fala normalmente e assim, sem pensar. Quando a gente para pensar de fato, a gente chega a uma conclusão muito importante. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, isso é um fato. Fora algumas contingências que não tem como a gente enfrentar, porque não dependem de nós, não é mesmo? Em muitas circunstâncias, alguns desses problemas que nós enfrentamos com o tempo podem ser resolvidos com uma parcela aí de atuação um pouco mais inteligente. Então, com relação a tempo, eu venho propor duas reflexões para a nossa semana. A primeira delas é a seguinte: será que eu não tenho tempo mesmo? É uma possibilidade, claro. Ou será que eu aceitei demandas, projetos, eu disse tanto sim que eu não consigo encaixar numa agenda saudável? Entende? Então, não é que obrigatoriamente a sua vida anda muito corrida pelas obrigações normais ou pelo que seria a parte do seu trabalho ou do seu desenvolvimento que seria interessante. Não. Talvez nós aceitamos demandas, nós nos envolvemos em projetos, nós pegamos compromissos sem ao menos ter um conhecimento de o quanto eu tenho de tempo para dedicar a isso, não é? E aí a maioria das pessoas não tem uma agenda, não tem uma organização, mas mais do que isso, as pessoas às vezes elas vão encaixando coisas nos espaços em branco e aí vão assumindo e vão aceitando, topando tudo, e com isso vão tirando momentos muito importantes de repouso, de reflexão, de organização. E aí quando você presta atenção, a vida está realmente naquele redemoinho, não é, de coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo, e às vezes você não está nem mais aproveitando de fato aquilo que está acontecendo. Eu tenho inúmeros conhecidos, e recentemente estava dando aula para uma moça e ela me perguntou sobre alguns cursos online de desenvolvimento pessoal mesmo, né? E se ela devia fazer ou se ela não devia fazer. E aí eu perguntei para ela o seguinte: eu falei, olha, o curso online ele é fantástico porque ele permite que você tenha uma organização melhor do seu dia com relação ao teu horário, à tua agenda. Mas a pergunta é, hoje, no teu dia, cabe 1 hora por semana ou 2 horas por semana, não importa, de acordo com a demanda do curso, cabe isso na sua agenda hoje? É essa análise que você tem que fazer. Porque senão você vai comprar o curso, ele vai estar lá, e aí fica aquela sensação de coisas não feitas, né, de projetos não terminados, né, essa quase uma frustração, né? Nossa, eu comecei tanta coisa e não terminei nada. E às vezes a gente acaba caindo nessa realidade por conta de não entender que cada atividade demanda um tempo. Algumas demandam tempo de preparação, algumas demandam tempo de conclusão, algumas demandam só de execução. Mas então, a primeira reflexão de hoje vale a pena a gente pensar nisso. O quanto de vezes eu não estou dizendo sim em excesso, sem ao menos saber se de repente aquilo vai ser tão relevante para mim naquele momento, se de repente não é algo que pode ser feito depois ou no próximo semestre, né? Se aquilo vai trazer algum tipo de benefício interessante para mim ou para pessoas, né, que estejam diretamente ligadas a mim e de repente às vezes um tempo de qualidade poderia gerar muito mais benefício nesse sentido. Então a primeira reflexão é essa: analisar se está faltando tempo ou se está faltando organização. Essa é a primeira reflexão que a gente precisa fazer. Por quê? Porque se falta tempo, eu não tenho como comprar mais tempo ainda, não é? Nós não temos, tem um filme
eu vou lembrar o nome, depois eu coloco aqui em algum lugar a capa do filme. É um filme com o Justin Timberlake. E eles têm uma questão do tempo. O tempo é a vida deles. E aí eles compram tempo, né, de uma pessoa. Hoje nós não podemos fazer isso, não é? Mas a organização a gente consegue mexer. Se não hoje, no próximo semestre. De repente a minha demanda não permite nesse momento, mas mês que vem talvez. Então a gente poder se organizar para fazer isso e não cair nessa armadilha de novo. Essa é a primeira reflexão para a nossa sexta-feira, para o nosso Happy Hour. A segunda reflexão que eu trago, né, pra gente fazer, não só tudo que eu falo aqui, gente, é muito para mim também. Na verdade, tudo é para mim também, porque cabem essas reflexões para todos nós. Eu não estou isento disso de forma alguma. Eu não venho falar de uma posição de autoridade. Eu venho aqui para compartilhar as reflexões com vocês e o que fizer sentido, né, que você abrace, mas o que não fizer também, descarte. É assim que funciona, né? Mas tudo que eu falo aqui funciona muito para mim. Eu também sou uma pessoa que preciso sim organizar isso. A segunda reflexão que eu venho trazer, né, para nós todos hoje com relação ao tempo é justamente uma questão que é a seguinte: até que ponto eu não consigo programar algumas das coisas que eu faço? A gente está agora passando por um momento, quando eu estou gravando esse vídeo, não é? Está se falando muito de inteligência artificial, ChatGPT, Midjourney e N coisas que nós às vezes não sabemos, mas que podem automatizar, facilitar a nossa vida. São ferramentas que nos facilitam muito. Então, a segunda reflexão é: será que dentro daquilo que eu faço existem maneiras que eu posso fazer trocas? Então, de repente, eu gasto um pouquinho de um recurso financeiro e troco isso por, às vezes, uma refeição balanceada, pronta, mas que vai fazer com que eu não tenha que passar 1h30 preparando na cozinha. E essa 1h30 que eu não vou precisar passar preparando na cozinha, por exemplo, eu posso descansar, eu posso tomar um banho, eu posso organizar melhor o meu dia. Veja bem, eu não estou falando de fazer isso todo dia. Mas às vezes, não é? Eu gasto um pouquinho. Eu queria que entendessem o seguinte: a ideia dessa reflexão é pensar se algumas trocas não valem a pena, não é? Então, de repente, uma refeição pronta em um dia específico, não é? Pode fazer com que você troque esse tempo que você ia levar preparando. É lógico que talvez uma comida até mesmo mais saudável, ninguém discute isso, mas naquele momento talvez você precisasse realizar alguma atividade prioritária e esses reais, esse valor financeiro que você gastou comprando essa comida pronta, te comprou tempo. Entende? Eu falei que a gente não compra tempo, mas na verdade a gente compra esse tipo de situação. Isso a gente consegue fazer, não é? Então, dentro daquilo que eu faço, o que realmente só eu posso fazer? Eu vou contar uma situação, gente. Eu trabalhei com uma diretora de escola, em uma das escolas onde eu trabalhei como diretor de planejamento, e tínhamos uma diretora. E a gente estava fazendo a mudança, na verdade a instalação de um prédio para ser a educação infantil. E aí, essa diretora, ela estava, de repente, pegando vaso de cimento, aqueles vasos pesados e tudo mais, né? E aí as pessoas iam procurá-la para saber coisas muito específicas e ela não estava disponível. E aí eu chamei ela num canto e falei: ó, deixa eu explicar uma coisa para você que é muito importante. Carregar esse vaso de cimento, nós temos aqui 50 pessoas que podem fazer isso. Direcionar para onde vai cada coisa, direcionar as salas, como quer, como não quer, só você. Entende que você vai ser muito mais útil a todos nós se você ficar na coordenação dos trabalhos do que se você obrigatoriamente ficar aqui no meio carregando coisas? Então veja, não é que ela não é competente para carregar coisa, ou que ela não podia, claro que ela era. Mas naquilo que nós todos precisávamos dela, que é: onde vai isso?
que vai aqui, o que vai ali, ela não estava disponível. E isso fazia o processo demorar mais. Entende o que eu quero dizer? Então, essa compreensão de prioridades, ela é muito importante. O que só eu posso fazer dentro da minha rotina? O que eu não posso delegar para ninguém? E o que eu posso delegar? Veja bem, eu falei delegar, eu não falei delargar, que é bem diferente. Não é abandonar, gente. É simplesmente entender que naquele momento, ou de forma permanente, por que não? Né? Você precisa entender que, olha, esse tempo aqui eu vou poder fazer outra coisa. Não é? Eu vou compartilhar com vocês, muito rapidamente, uma situação que eu vivo hoje, neste momento, que eu estou gravando este vídeo. Então, hoje, sou eu que gravo o vídeo, sou eu que edito, sou eu que cuido das redes sociais, eu que publico, eu que faço tudo isso, né? Então, neste momento, eu não consigo ainda ter uma equipe, não é? De produção de mídia que eu vou mandar o vídeo bruto que eu estou gravando aqui, neste momento, e vou mandar para eles vão refinar, vão cuidar, vão trocar, vão tratar, vão fazer, e som e tudo mais. Não, hoje eu não tenho. Mas o tempo que eu levo fazendo este vídeo, se eu tiver, no dia que eu puder ter alguém, uma equipe, alguém terceirizado, gente, tem tantos serviços terceirizados disponíveis online. Muita gente assim, freelancers, que estão ali, sabe, você paga um valor muito pequeno, você precisa contratar uma pessoa, toda uma burocracia jurídica. Não, serviços terceirizados rápidos. E aí, de repente, alguém pode fazer para mim, olha, eu mando para você o vídeo bruto, o parâmetro é esse, a situação é essa, você faz isso para mim. E aí a pessoa só faz aquilo, portanto ela tem o equipamento próprio daquilo, ela tem o tempo para aquilo. Quando eu faço tudo isso, né, eu vou aqui brincando até meia-noite, 1 hora da manhã, às vezes mais, e no dia seguinte eu tenho que estar trabalhando cedo, né, quando eu estou gravando este vídeo, neste período da minha vida, eu trabalho num colégio, eu coordeno o ensino médio de um colégio. Então, 7 horas eu tenho que estar no colégio, os alunos, né, estão lá esperando, os professores estão lá esperando. Então, esse é o momento onde eu não posso fazer isso. Mas já está organizado. Assim que eu tiver essa possibilidade, eu tiver alguém que possa fazer isso para mim, sim, eu vou trocar, não é, esse valor aí em reais, neste caso, por horas de sono. Não é? Se eu for dormir às 11, eu vou ter uma qualidade de vida muito melhor. Se eu tiver uma qualidade de vida muito melhor, eu posso atender melhor os meus alunos, eu posso ter uma saúde melhor. Percebe como são trocas que só trazem, se bem estruturadas, só trazem benefícios? Não é? Vocês estão vendo a leitura aqui atrás, os livros, não é? Eu tenho vários treinamentos que eu dou para os meus alunos e também para professores. Uma questão de otimização de tempo, por exemplo, nossa, mas vai ser ler todos esses livros? Não inteiros. Não é? Alguns deles, sim, eu li inteirinhos. Mas alguns deles, naquele momento, eu precisei deste capítulo. É uma obra de referência, eu vou focar neste capítulo. Então, naquele momento, eu leio aquele capítulo. Isso é otimizar. Isso é fazer trocas inteligentes. Então, eu leio um capítulo neste momento para fazer a atividade que eu preciso. Então, a segunda reflexão de hoje é justamente pensar, né, o que eu posso fazer de uma maneira mais inteligente, como que eu posso delegar, né, coisas, como que eu posso estruturar dependendo assim, olha, nem tudo depende só de mim. Tem coisas que podem ser feitas de maneira mais fácil, de maneira mais otimizada, até mesmo automatizada, por que não, né? Cada um de nós é que vai examinar a sua realidade. Mas fica sempre aí a dica, né, para nós todos, e sempre estar examinando aquilo que a gente faz, né? A minha aula, os meus vídeos, a minha vida pessoal, está sempre examinando, será que isso continua valendo a pena? Para que a gente não fique aí naquilo que algumas pessoas costumam chamar carinhosamente de síndrome de Gabriela, de Jorge Amado, né, por causa da canção tema. Eu acho que agora eu não sei a minha idade, mas a canção tema, né, de Gabriela, Cravo e Canela, a obra de Jorge Amado, ela tem um trecho da música que diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Não é? Essa mudança, ela não é negativa a partir do momento que a gente mantém os nossos valores, não é? Que a gente mantém as coisas que a gente acredita, refletindo, claro, sem dúvida, né, os valores individuais de cada um, mas a gente vai sim evoluindo, vai percebendo, nossa, eu gastava tanto tempo com isso, hoje tem uma ferramenta aqui
me facilita tanto a vida para que eu crie os meus posts, para que eu crie as minhas aulas, né? Criar templates, todos os programas têm templates justamente para isso, para facilitar a nossa vida. A gente às vezes não usa, né? A gente às vezes não recorre, acaba fazendo todas as coisas do mesmo jeito, simplesmente porque não refletiu só um pouquinho. Tá bom? Gente, o vídeo de hoje foi um pouquinho mais longo, inclusive falando de gestão de tempo, né? Porque é um tema muito amplo, muito gostoso, inclusive de se trabalhar, eu particularmente gosto muito. Fica aqui uma recomendação para vocês, um material do Christian Barbosa, né? Eu li um livro dele alguns anos atrás, A Tríade do Tempo, muito legal para quando você está com dificuldade de gestão de tempo. Ele tem um site muito bacana, tem vídeos, YouTube, Instagram, bem bacana, a gente acompanha o trabalho dele sobre gestão de tempo, é sensacional. Mas sempre lembrando, tudo aquilo que a gente ouve do educador Wesley, do Christian Barbosa, de todo mundo, gente, do Karnal, não importa. Escute, mas pense na sua realidade, o que serve para mim neste momento, o que se aplica para mim neste momento, nessa etapa da minha vida. Será que dá para fazer isso agora? Não faça. Deixa para depois, né? Entenda que cada pessoa fala diante da sua realidade, né? E aí a gente ouve isso e traz para nossa realidade, para aquilo que vai funcionar para nós neste momento. Certo? Concorda? Não concorda? Gostou? Não gostou? Estão aqui as redes sociais, tá? Para você entrar em contato, qualquer dúvida, qualquer questão, eu estou aqui à disposição para a gente bater um papo, vamos crescer juntos, vamos discutir juntos. Eu aprendo tanto, gente, quando as pessoas trazem pontos de vista diferentes, argumentados de uma forma coerente, de forma inteligente. Nossa, é um prazer ouvir uma argumentação bacana, discordando de você. Falar, ué, mas tem esse outro ponto de vista. A gente aprende muito com isso, a gente aprende muito nesse conflito que não é confronto. Tá bom? Um forte abraço a todos vocês, uma ótima semana e até o nosso próximo Happy Hour com o Educador Wesley.